Esse vídeo não é sobre começar do zero, é sobre a continuação de muita coisa que tem dado certo pra mim e eu acho que pode ajudar a dar certo pra você também. Chega deixando o like do amor, se inscreve se é novo por aqui e vamos bater papo, que 2026 tá só começando. O ano de 2025 foi um ano incrível pra mim. Acho que pra muita gente foi, mas eu acho que pra mim ele foi a concretização de muita coisa que eu venho sonhado pra minha vida, sabe? Um ano de estabilidade profissional, foi um ano que eu viajei bastante. Foi um ano em que eu não tive absolutamente nenhuma preocupação com a minha filha na escola, né? Ela teve notas, assim, excepcionais. Eu sei que ela ainda é pequena, mas são dificuldades que a gente já tinha no início da vida escolar dela aqui. A minha relação com meu marido também melhorou bastante. Muita gente percebeu, minha mãe que passou um tempo aqui comigo, me achou muito mais calma, muito mais tranquila, expondo menos a minha vida de maneira assim aleatória. Quem me segue, me acompanha também vem percebido melhorias na minha autoestima, na minha maneira de vestir, de expor aqui pra vocês. E assim, esse ano eu quero dar continuidade a tudo que eu comecei há 2 anos atrás, né? Há 2, 3 anos atrás. Na verdade, ao longo período da minha vida eu venho sempre tentando melhorar. Mas nem tudo deu certo. E a maneira com qual eu tenho encarado essas mudanças vem melhorando muito a minha vida. Eu tô ganhando mais, eu tô emagrecendo, eu tô apaixonada, tô mais tranquila com a vida, não tô desesperada pra vencer nessa minha vida de imigrante. E eu acho que tá dando certo, gente. E no vídeo de hoje eu quero fazer um bate-papo assim bem gostoso pra contar pra vocês o que eu continuo fazendo e como isso tem melhorado bastante a minha vida. Chega deixando o like do amor, se inscreve se é novo por aqui e vamos nessa. Pra quem não me conhece, chegou de paraquedas, meu nome é Bruna, eu tenho 37 anos, moro na Holanda. Nossa, por que eu falei minha idade no começo? Eu acho que vai fazer sentido vocês entenderem que eu já tô mais madura, né? Eu moro na Holanda há quase 15 anos e agora em janeiro fazem 15 anos. Sou mãe, sou casada com um estrangeiro, na verdade eu sou estrangeira no país dele, né? Mas, e sou também empreendedora, já empreendi em várias áreas aqui na Holanda e muitas coisas deram certo, outras nem tanto. E tenho uma vida muito resiliente enquanto moro fora, né? Sou apaixonada por viagens, por experimentar coisas diferentes, sou muito gastadeira, gosto de fazer comprinhas, adoro ganhar dinheiro, não gosto de economizar, gosto de aumentar a minha renda e é mais ou menos isso pra quem ainda não me conhece, né? Sou leonina, sou natural de Aracaju e isso aqui não é uma bio do Tinder. É só pra vocês entenderem um pouquinho do contexto da mudança da minha vida. Eu sou uma mulher plus, né? Vivo numa briga contra a balança desde que eu me conheço por gente, mas principalmente após o período de imigração, né? Com essas perdas de identidade, ansiedade, incertezas, né? Muita coisa desse tipo que acaba mexendo com o meu emocional e eu descontando na comida, descontando onde não deveria. E colhi muitos resultados negativos disso, né? E no início de cada ano eu gravo um vídeo contando sobre metas, sobre coisas que eu quero fazer. E eu acho que esse vídeo seria uma boa continuação, se você ainda não assistiu, do vídeo que eu gravei o ano passado, das coisas que eu comecei a fazer. E esse ano eu quero dar continuidade e contar pra vocês como é que foi, né, fazer tudo isso, dar continuidade a tudo isso, para que eu pudesse alcançar tanta coisa boa que eu tô alcançando. E eu acho que se eu puder dividir isso com você, para que você possa alcançar também, porque eu sei que a vida de quem migra é difícil, a vida da mulher que expatria, que tem filho fora, que ganha peso descontroladamente, é uma vida difícil, gente, é uma vida de muita resiliência e é isso, eu quero compartilhar com vocês, né? Deixa o like do amor, se você ainda é novo por aqui, se inscreve, se considera fazer parte aqui da família Bruna com 2 N's. A gente vai dividir muito mais experiências legais e muita coisa boa aqui pra vocês. E tenho planos muito grandiosos aqui pro nosso canal. Bom, a primeira coisa que eu comecei a fazer já há alguns anos, mas nunca tinha engrenado como deveria, era sem dúvida me exercitar. Vocês sabem, é comprovado cientificamente que o exercício, ele dá dopamina, ele melhora o nosso humor e, obviamente, né, quem não quer perder uns quilinhos. Mas assim, eu já me exercitei de inúmeras formas, né? Eu já fiz hidroginástica, tentar correr, academia, o que vocês imaginarem, gente, patinar no gelo. Não, patinar no gelo é mais hobby, é zoeira, mas soa também, é bom. Nunca com o objetivo principal, que é melhorar o meu bem-estar. Sempre foi com o objetivo maluco de emagrecer a todo custo, de me culpar se eu comi demais,
de me castigar mesmo, sabe? Assim, preciso porque tem que ser feito. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, então assim, precisa ser feito, não dá pra dormir até tarde, não dá, tem que correr atrás, tem que vencer. E o ano passado, eu acho que depois que eu saí eu fui diagnosticada, quem me acompanha sabe, eu fui diagnosticada com depressão sazonal em 2024, né? Final de 2023 para 2024, no inverno aí desse período. E em 2025, graças a Deus, eu fui me reencontrando, fui criando novos hábitos, bastante vitamina D, terapia, ajuda profissional, né? Que é muito importante. E graças a Deus isso tem melhorado bastante. Mas voltando aqui, eu resolvi mudar a minha estratégia de exercício. Ao invés de quantidade, eu resolvi escolher qualidade. Ao invés de treinar todos os dias, eu escolhi 2 dias na semana para fazer treinos bem feitos. Inclusive, eu tô com uma personal, que é a Ana. Vou deixar o Insta dela para vocês aqui na tela. E a gente se encontra toda segunda e quinta para fazer um treino em casa, online. E o restante da semana, se eu tiver com vontade, eu vou pra academia, faço um aeróbico, faço uma corridinha no quarteirão aqui de casa, no bloco. Até com o Pongo eu saio para dar uma corridinha. E assim, eu decidi que a constância tem sido importante pro meu bom humor, para minha maneira de produzir o resto do dia. Eu tenho mais energia para fazer as coisas e acho que isso não é nenhuma novidade para você que está me assistindo. Você que assiste qualquer tipo de vídeo de desenvolvimento pessoal, de bem-estar, você não é novidade para você de que o exercício faz uma grande diferença. Isso é ciência. Depois que eu entendi isso, o restante das coisas começaram a fluir. Outra coisa que eu também tô dando continuidade esse ano, que eu comecei o ano passado, mas no meio do ano eu parei assim, tipo, a vida começou a correr de um jeito e eu, talvez por tempo, talvez por falta de interesse, não sei, mas a leitura, eu adoro ler, gente, principalmente romances, eu gosto de narrativas, eu gosto de suspenses, eu gosto de ler. E as minhas leituras normalmente são muito relacionadas a algo muito produtivo. Por exemplo, eu gosto de ler em holandês, porque aí eu já aprendo palavras novas. Eu gosto de ler em inglês, né, para exercitar o idioma que eu já falo. Então eu quero dar continuidade a esse meu hobby gostoso, mas sem essa pressão de ter que ser algo produtivo. Eu comecei o ano lendo um livro em português chamado Coisa de Rico. Foi um dos best-sellers do ano passado no Brasil. É uma história de um antropólogo. É uma história não, na verdade é uma pesquisa, né? Um antropólogo que se infiltrou na vida dos multimilionários brasileiros e compartilha com a gente aí essa ideia do que é o super rico, o que já nasce rico de berço, o que é rico desde sempre, como ele mesmo diz no livro, e os emergentes, né? E esses códigos que eles usam para se entenderem quem realmente é de berço e quem não é. É uma leitura leve, um pouco humorada e interessante de ler, né? Uma realidade completamente nossa da gente que vive na Europa, né? Aqui na Europa as coisas são muito mais simples, né? O jeito rico aqui é muito diferente do material. Claro, existe riqueza material, obviamente, mas aqui se preza muito mais por, né, tempo de lazer, mais férias, trabalhar de casa, sabe? Esse tipo de coisa é que o europeu ele vê como mais riqueza do que o brasileiro. Mas foi uma leitura muito gostosa, foi em português. Inclusive eu já terminei, gente. Hoje é que dia? Hoje é dia 15 de janeiro, já terminei o meu primeiro livro de janeiro. E agora eu tô começando com uma leitura um pouco mais profunda e aí já fui para inglês. Acho que não dá para ficar só lendo em português, né? Pega essa. Comprei o livro... A coragem, em inglês é The Courage to be Disliked. A coragem de ser desgostado, se a gente fosse traduzir assim, né? E é um livro um pouco mais profundo, é um diálogo entre a juventude e um filósofo, e eles conversam sobre isso, né? Sobre traumas, é um pouco mais profundo, é uma leitura mais rígida para nossa cabeça, né? Então requer um pouquinho mais de tempo para entender e tô gostando. Então é uma coisa que eu quero dar continuidade, são as minhas leituras também, sem aquela pressão de ter que ser alguma coisa em holandês, de ter que aprender palavra nova, de ter que... Não, mas realmente pra relaxar. Hábito 3, que eu comecei o ano passado, desandei completamente no final do ano. E é isso que eu quero contar pra vocês, é que, cara, às vezes muitas das nossas metas desandam e tá tudo bem, tá? O importante é você lembrar o porquê que você começou e tentar pegar ali, sabe? A mesma coisa com a academia, com exercício. A gente cria essa coisa na cabeça de, eu vou começar segunda, mas, gente, o nosso corpo não sabe que dia da semana é, e você tem que começar agora, tá? Não deixa pra amanhã, não. Se você acordou com um pouquinho mais de energia hoje, vai dar uma caminhada no seu condomínio, na sua rua, aí onde você mora, e você é o seu maior compromisso, é você, né? Não é seu cliente, não é seu filho, não é seu marido, é você. Se você estiver bem, o resto vai funcionar. Mas voltando aqui, um hábito que eu desandei total foi o meu controle de telas, né?
rede social. Obviamente eu trabalho com isso, não só criando conteúdo para vocês, mas eu tenho uma empresa aqui na Holanda que se chama Content and Media e eu também faço gestão de redes sociais de outros clientes, faço criação de vídeos para os clientes. E assim, não apenas trabalhando, mas no ócio, eu também tenho me pego no scrolling ali, sem parar, naquele looping, né? Tanto procurando inspiração e ideias, mas relaxando. E não acho que isso seja bom. Eu acho que a rede social, até já comentei isso uma vez no Instagram. Se eu não trabalhasse com isso, eu acho que eu já tinha deixado a rede social, porque é uma coisa que faz muito mal pra gente, né? O consumo excessivo, na verdade, não é que faz mal, é um lazer que você relaxa, é um lazer passivo, é uma coisa, né? Mas sem querer querendo, a gente se compara, né? Porque as pessoas estão ali só mostrando as coisas boas, todo mundo tá viajando, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá emagrecendo, todo mundo tá e a gente tá ali, né? Encontrando forças para sair da cama no inverno. Essa que é a verdade. Eu quero continuar esse ano, eu dei uma desandada, mas eu quero trocar o hábito de ficar ali passando pela leitura. Ou até assistir uma coisa na TV, longe dos meus olhos, sabe? Assim, para não ficar assim, ficar de longe. Mas eu quero diminuir o meu consumo de tela e continuar tentando diminuir o meu consumo de tela. Também para dar esse exemplo para minha filha, né? Uma geração agora que vive em telas, na escola as atividades são em telas, a professora passou atividades para fazer no laptop, tipo, sabe? Então assim, não adianta a gente querer lutar contra o sistema, né? Minha filha não vê TV, a minha vê TV, a minha faz dever de casa no laptop e anda com o tablet para cima e para baixo e tem amiguinhos no WhatsApp, ela ainda não tem rede social, mas o WhatsApp em si, eu espelho com o meu computador e eu consigo ver as conversas. Mas assim, eu quero que ela, né, tenha prazer também em sair, brincar na rua e fazer coisas. Então, ler também. Então, acho que talvez dando esse exemplo, isso possa mudar também para minha filha. E eu quero dar continuidade a isso. Falando em mudança de rotina, eu uso um app que é aliado, assim, na minha mudança de rotina, que eu comecei a usar o ano passado e estou dando continuidade esse ano. É um app gratuito. Na verdade, ele tem a versão paga, mas eu nunca paguei. Nunca vi o que tem de melhor nele no pago, que é o Habitmate. Ele é um app que você consegue traquear tudo que você fez durante a semana. E isso dá uma sensação de dever cumprido. Veja só, eu quero que você entenda que o app, o aplicativo, ele não é para você se sentir que, não fiz o suficiente. Não é. Ele é para você se motivar e ver o quanto você já fez essa semana, o quanto você fez durante o mês. E aí você consegue personalizar. No meu caso, eu coloco beber água, no mínimo 3 litros por dia, fazer o mínimo de exercício. Cara, o mínimo de exercício é uma caminhada de 20 minutos. Pra mim já tá valendo, tá? Lembrando que eu saí de uma posição de sedentarismo completo, tá? Um momento de palavra em inglês, mas tipo meditação ou oração, sabe? Que você pare ali. Então eu botei no meu Habitmate também. O skincare noturno, que eu quero voltar a fazer assim, ó, pau direto, porque ultimamente eu só tenho passado o lencinho umedecido e dormir de preguiça, de tempo, de inverno, de tudo. Desculpa. Mas quero dar continuidade a fazer o skincare bacana antes de dormir. Aliás, estou investindo aí em produtinhos coreanos. Aceito sugestões, viu? Me mandem sugestões aqui nos comentários, porque é um mundo completamente novo pra mim. Então você pode personalizar, colocar as atividades que você quer fazer e você consegue marcar todo dia. Eu bebi água. Eu fiz exercício. E no final da semana você olha o quanto você fez essa semana. Isso pra mim me dá uma sensação de gratificação que chama? É uma sensação de, uou, eu tive uma ótima semana que vem eu vou fazer melhor. Sabe? E aí, quando a semana não é tão boa, sabe o que eu faço? Eu clico na parte mês. Aí eu consigo ver que eu tive um mês de muita coisa e que foi só uma semana que não foi tão boa. E tá tudo bem, tem outra semana vindo aí. A semana ruim não anula as 3 outras boas que eu tive, sabe? Então, essas coisinhas visuais, pra mim, me ajudam. Então, no final do ano é massa que você vê as cores ali. Gente, meu 2025 foi muito bom mesmo. Nesse sentido, sabe? De seguir as coisas que eu me propus a fazer. E de ter esse compromisso comigo. Ai, que maravilha, que bom poder dividir isso aqui com vocês e provar pra você que é possível. Quem me acompanha aqui há muitos anos sabem quanta coisa eu já tentei nessa vida e não tem dado certo. E pra eu vir aqui dizer pra você que tá dando certo, é te dizer que também pode dar certo pra você, tá certo? Bicho, eu falei certo 500 vezes. Comenta certo se você já tá aqui. Se você ainda tá aqui assistindo esse vídeo, porque significa que você realmente curte aqui o Bruno com 2 anos. Alinhadores! Acho que vocês perceberam uma coisa que eu comecei no final do ano passado, que é o tratamento ortodôntico com alinhadores. Aliás, se ainda não tá no ar,
deve estar a caminho, eu tô vendo qual que eu vou editar primeiro, mas eu dividi com vocês a minha experiência fazendo o tratamento ortodôntico com alinhadores transparentes estereticamente invisíveis para melhorar o meu mapeamento, e um dentinho aqui de baixo que estava meio torto já tá bem melhor. Quero dar continuidade a esse tratamento também, que eu tinha tudo pra desistir, né? Porque a quantidade de vezes que a gente tirar, escovar o dente, botar... E não desistir. Tô dando continuidade, pega essa. Ah, gente, uma coisa que eu prometi o ano passado e não consegui foi priorizar dormir melhor. Eu não continuo não dormindo melhor. Não na qualidade do sono, eu durmo a noite inteira, tá? Eu não fico acordando não, mas eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Não deveria. Eu durmo depois da meia-noite e vou acordar tipo 6 da manhã. Pra começar o dia. Então, eu queria muito melhorar isso. Eu queria criar o hábito de, tipo, dormir 9 da noite. Ai, que chique. Não consigo. E porque eu fico muito elétrica à noite, sabe? Apesar de eu fazer exercício pela manhã, o meu pico de energia vem à noite. E se alguém tiver dicas pra isso, me ajude. E não é tomar melatonina, tá? Porque eu tomo quando eu vou viajar, quando eu tô jet lag e tal. Eu não gosto que o meu corpo fique, né, ali habituado a estar tomando essas coisas. Mas se você tiver dicas pra melhorar o sono, eu vou super aceitar, porque eu quero essa meta pra 2026, dormir cedo e acordar no horário normal com energia. Ai, meu Deus, quem é que acorda com energia de manhã no inverno, vai? Ah, gente, eu falei sobre a parte de exercitar e não falei sobre a alimentação, né? Eu tenho mudado muito os meus hábitos alimentares. Eu diminui muito o álcool, né? Drasticamente, na verdade. Antigamente eu tomava uma tacinha com jantar, eu tomava qualquer motivo, era motivo para eu abrir uma cervejinha Radler ou fazer uma caipirinha. Gente, se eu visse um limão ali no meu balcão, gente, fazer uma caipirinha. Diminuir drasticamente o consumo de álcool, o consumo de chocolate exagerado, sabe? Gente, era chocolate toda noite vendo Netflix. Diminui muito. Na verdade, eu continuo comendo tudo, eu só tô diminuindo, sabe? Ao invés de eu comprar aquela barra grande do Milk, eu compro a menor. Ao invés de eu comprar um biscoito, o pacote inteiro, eu compro daqueles que vêm separadinhos, as embalagenzinhas, que na verdade o povo compra pra criança, pra escola, sei lá. E aí eu como só a porção, sabe? Eu tô melhorando isso aí. Não, poderia estar melhor, viu? Podia estar comendo mais proteína e mais verdura, mas, como eu digo a vocês, é sobre constância, não é sobre fazer tudo de uma vez. E isso me lembra outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu falei no outro vídeo, que é sobre organizar minha casa. Desde que eu tive a minha depressão sazonal, a minha casa ficou completamente de cabeça pra baixo. E até o ano passado, eu contratei uma personal organizer, tenho vídeos, vou deixar pra vocês aqui mostrando a organização toda do meu closet. E em 2025 eu entendi que não adianta eu querer arrumar a casa inteira de uma vez só, porque, gente, daqui a um mês tá tudo bagunçado de novo. Então, o que é que eu decidi? De pouquinho em pouquinho eu vou cuidando de cada cômodo ou de cada armário específico. Quando minha mãe foi embora, eu esvaziei todos os meus armários aqui do estúdio, porque ela tava hospedada aqui, e tirei tudo e fui limpando. A mesma coisa na cozinha, tirei tudo no início desse ano, primeira semana do ano, eu tirei tudo dos armários, limpei, separei o que tava na validade e o que não tava, e pronto, só os armários. Aí... outro dia eu vou fazer as gavetas ali embaixo do balcão, sabe? Eu não vou fazer tudo no mesmo dia, porque não adianta. O negócio é ficar constante e não tudo desesperadamente de uma vez, sabe? É nisso que eu tô pensando em 2026. É menos pressão e mais qualidade de vida, e mais intenção, e mais... sabe? Fazer as coisas assim, pensando no depois, sabe? Tipo, ai, que preguiça de arrumar a casa, mas depois vai ficar tão limpinha. Ai, que preguiça de treinar hoje, mas depois eu vou ficar com tanta energia. Ai, que preguiça de fazer dever de casa com a Sofia. Mas, cara, quando eu for na reunião lá da escola, não vou ficar ouvindo que ela tem que ufana mais. Não, se eu já botar ali na minha rotinazinha que ela tem que fazer o ufana quando chega da escola, tudo melhora. Então, vamos pensar no depois. Não vamos pensar na hora de fazer, não. Porque, é tão difícil. Quando a gente sai da cama, é difícil pra sair da cama, né? Mas vamos pensar depois. Chega meio-dia, metade das coisas já tá feita. Dá até pra assistir um Big Brotherzinho, que, aliás, ainda não comecei esse ano, viu? Será que vai valer a pena assistir o Big Brother? Me contem aí nos comentários. Ainda não comecei, ainda não tive tempo. E, gente, acho que pra finalizar, como eu falei pra vocês no início, eu sou uma pessoa que adoro consumir, gastar. Ai, meu Deus, adoro uma comprinha. E acho que esse ano eu quero dar continuidade a gastar muito mais em experiências do que em coisas. Em 2025 eu consegui isso, apesar de que eu fiz muito vídeo de comprinhas pra vocês. Mas, vocês lembram que há 3 anos atrás eu era do tipo, eu vou pra Alemanha só pra fazer compra de farmácia. Vou enlouquecida fazendo compra. E o ano passado eu não comprei tanta tranqueira, tanta besteira, mas eu viajei mais.
Eu fui em restaurantes que eu queria ir, que pagam um pouco mais caro para fazer as coisas. Eu investi em bolsa de marca, o que eu realmente queria, que é uma coisa que vai durar para sempre, ao invés de estar comprando 3, 4 na Primark, que sejam só bonitinhas para fazer vários looks. Então, isso eu comecei em 2025 e eu quero dar continuidade esse ano. Eu quero gastar o meu dinheiro em experiências muito mais do que em coisas, né, em futilidades. Eu tô tentando cuidar disso. Eu quero consumir menos quantidade e consumir qualidade, investir o meu tempo em coisas boas, em experiências com a minha família. Quero viajar muito mais esse ano, gente. Preciso. Vocês precisam deixar like, vocês precisam compartilhar, vocês precisam me ajudar a ganhar dinheiro aqui pra trazer experiência pra vocês, pelo amor de Deus, que é isso que eu quero pra vocês, viu? Mas eu quero parar de recomeços mirabolantes de eu preciso fazer isso, eu preciso emagrecer tanto, eu preciso malhar todo dia, eu preciso ganhar tanto de cliente, eu preciso... Não, eu quero dar continuidade às coisas que estão dando certo, sem pressão, e me desfazer do que não tá dando certo, sem culpa. E entender que, cara, não deu certo, tá tudo bem, vida que segue, vamos tentar outra coisa, né? Então acho que 2026 vai ser muito sobre isso, sobre continuidade. Eu falei no ano passado, né, eu sempre escolho uma palavra pro meu ano. O do ano passado foi transformação. E o desse ano eu acabei de pensar aqui com vocês. Continuidade. Vai ser um ano em que eu quero continuar as coisas que eu comecei e que tá dando muito certo. E eu também deixei de fazer muita coisa, viu? Quem sabe eu não faço aí uma parte 2 desse vídeo. Coisas que eu parei de fazer que mudaram minha vida. Me conta se vocês querem essa parte, que eu vou com certeza gravar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Adorei estar aqui com você. Feliz 2026, mesmo que já se passaram aí metade do mês de janeiro, mas o que vale é a intenção que eu tô colocando aqui no meu coração e mandando muita energia positiva pra você desse ano e que você também consiga alcançar essa paz de espírito que eu tô alcançando desde que eu comecei a fazer essas pequenas mudanças na minha vida. E esse ano eu vou dar continuidade. Até lá! Tchau!